Pensar somente no melhor para o outro é agir a partir do ego tanto quanto pensar somente no melhor para si. E ambas armadilhas têm como origem a falsa sensação de separação, ou seja, a crença de que existe eu e existe o outro. Isso corresponde a dizer que você só irá pensar realmente no melhor para todos quando se sentir o todo, quando transcender a ilusão da separação e se tornar consciente de quem realmente é. A grande dificuldade de entendermos as sutis sabotagens de um ego imaturo vem do fato de que, em geral, conhecemos só duas manifestações do ego. Normalmente, o egoísmo daquela pessoa que só pensa em si e a vaidade daquele que precisa ser sempre o centro das atenções. E aí, se eu não me vejo em nenhum desses cenários, eu passo a achar que o meu ego não está me sabotando. Mas existem várias outras manifestações e quase todas são tão sutis que ficam escondidas. E ninguém consegue evoluir em algum aspecto que não conheça, né? Mas as piores manifestações do ego são aquelas disfarçadas de nobreza e que, no fundo, só alimentam algo que não é tão positivo em nós. Quando eu só faço o que é melhor para mim, quando eu nunca me sacrifico em nada pelo bem do outro, é fácil enxergar o egoísmo em mim. Mas quando eu só penso no melhor do outro, não só é difícil enxergar o ego, como ainda cria em mim uma pseudo-nobreza. E por que falsa nobreza? Porque não existe equilíbrio. E se eu não pensar também em mim, eu não terei condições de estar sempre bem para me dedicar aos outros. E o que é que pode ser o motivo para que. O motivo, né, a razão que me motiva a pensar só no melhor do outro? Ou no fundo eu quero ser visto pelos outros como alguém nobre, altruísta, uma espécie de mártir, ou eu quero ser visto por mim mesmo dessa forma. Nos dois casos, o foco sou eu, faço para defender a minha imagem ou me convencer de que eu sou uma boa pessoa. E se no fundo o objetivo é esse, quem está no comando é o meu ego. É por isso que um dos mandamentos mais conhecidos pelos cristãos em geral é tão preciso nas palavras. E aqui vai aquela nossa velha ressalva de sempre, né? Tenha você fé ou não, religião ou não, fique com o conceito. Quando Jesus foi questionado sobre qual seria o mais importante mandamento dentre todos os mandamentos, ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos focar nessa segunda parte. Amar ao próximo como a ti mesmo significa amar ao próximo na mesma medida com a qual você se ama. Então você precisa necessariamente se amar e então, conhecedor desta medida, desta intensidade de amor, doar a mesma intensidade para o próximo. Então, amar só a si é egoísmo, amar só o próximo é fuga. Ou se ama a todos, e eu preciso estar dentro desse todos, desse grupo todos, ou não vai funcionar. É claro que Jesus não falou sobre o campo magnético, esse oceano de campo magnético no qual estamos mergulhados, ainda que ele tenha sido o maior defensor do conceito da unidade. Mas podemos dizer que hoje a física quântica já fundamentou cientificamente o que Jesus já prescrevia como conduta, por conta do que já falamos aí nas mensagens anteriores, de que o que eu emano é o que eu ofereço ao outro, o campo magnético, a unidade, etc. Resumindo, o importante é pensar sempre no todo, né? Qual é a maior contribuição para o sistema e não para o indivíduo, seja ele qual for, porque o indivíduo não existe. Essa separação é uma ilusão. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com esses movimentos que se dizem defensores de minorias, mas se valem de recursos que acabam alimentando aquilo que afirmam combater. Obviamente,
existem movimentos bem intencionados e legítimos. E existem os oportunistas. Então, usar de agressividade, por exemplo, para combater a agressividade, no fundo só acaba alimentando mais agressividade. E, consciente ou não, o sentimento por trás não é a harmonia, mas a vingança. Então, precisamos tomar cuidado para não sermos enganados por falsas nobrezas. E a forma de identificar é refletir se o que parece politicamente correto é moralmente eficaz de fato. Um grande indício da boa intenção é se aquilo que é feito vai provocar união, unidade, ou se vai provocar mais segregação, colocando um contra o outro. Nós não precisaríamos de nenhum movimento de defesa de minorias se aderíssemos de fato ao amar ao próximo como a ti mesmo. Qual próximo? Todos. O negro, o branco, o homo, o hétero, o deficiente, o não deficiente. Esse sim seria um movimento de união de todos. Ou seja, só vai funcionar de verdade se for para todos. Ou amar a todos, ou equivalerá a não amar nenhum, nem a si mesmo.